Nós hoje estamos recebendo aqui no 30 do 4 uma das figuras que eu considero uma das figuras mais importantes, se não do agronegócio brasileiro, certamente da minha história no agronegócio brasileiro. Inclusive o Heron, que é o CEO da AgroGalaxy hoje, me lembrou que nós já estivemos numa mesa de lados opostos outra vez, mas estávamos lutando, se eu não me engano, por 100 mil sacas de soja na época, 6 mil toneladas de uma confusão lá no Maranhão. Enfim, o Heron naquele momento estava na Agrex, se eu não me engano. É isso aí. Vamos lá. Mas enfim, todo mundo sabe que o nosso objetivo aqui no 30 do 4 é repensar o agronegócio. E o Heron, além de ser um player, né, fundamental do agronegócio brasileiro na minha vida, também é, como um todo, para o momento que o agro está vivendo, na medida que ele capitaneia lá a AgroGalaxy, que todos sabem, além de ser uma das maiores companhias de distribuição do agronegócio brasileiro, também foi a única que abriu capital, foi para a Bolsa de Valores, e também a única que recebeu de frente, vamos dizer assim, os primeiros efeitos do momento que o agronegócio passa, né? E aqui a gente sabe, todo mundo que vive o agro sabe, né, que essa data, 30 do 4, é mais do que um número, né? Ela carrega mais do que números, ela vai carregar o peso desses ciclos, né, que se encerram, balanços que se revelam, né, e decisões que se cobram, né? E a gente hoje conversa então com quem atravessou todos esses ciclos, mas não como observador, mas como aquele cara que vivenciou o olho do furacão. Como a gente faz, vou apresentar você aqui tecnicamente, Heron, além de CEO da AgroGalaxy, né, que é um dos maiores grupos de distribuição, também atua hoje, essa companhia atua em mais de 1.000 municípios, ele é formado em administração, tem MBA pela Fundação Getúlio Vargas, né, e a sua carreira é sólida aí na indústria e no agronegócio. Você passou pela Saint-Gobain, também lembro que você teve na Nadir Figueiredo, além das companhias do agronegócio, me levou para Londrina na Adamar, né? Enfim, me ajudou muito lá, vivenciamos esses lados opostos na Agrex, enfim. E aí também participou da construção da Terra Verde, né? Que depois virou Lavoura, enfim. E hoje está nessa cadeira aí, que eu diria uma cadeira que está bem quente, né? Mas enfim, é marketing executivo, é alguém que a gente sabe que viu o futuro de perto, que precisou redesenhar, né? Então eu queria que você se apresentasse, Heron, aí para as pessoas, para a gente poder começar o nosso bate-papo. Obrigado pelo convite, Jean. Eu vim para cá pensando justamente disso. A gente já teve de lados opostos, já tivemos do mesmo lado, fizemos negócios juntos, usamos as ferramentas que você implementou em algum momento para proteger o crédito por onde eu passei. E é um prazer estar aqui contigo compartilhando experiências, né? Eu acho que o encanto do agronegócio é esse. A gente está vivendo mais um ano de experiências, cada ano é um ano diferente. A minha trajetória, como você bem falou, eu até 2014, eu não estava no agro, né? Fui de uma multinacional francesa por muito tempo, morei fora. Eu brinco, eu já fiz um pouco de alfinete até foguete, né? Já passei por tudo quanto é segmento, já fui metalúrgico, já fui o cara de TI e recentemente financeiro, CFO dentro do agronegócio. Apesar de ter relativamente pouco tempo, porque 11 anos no agro é pouco, comparado com muitas das pessoas que vivem o agronegócio, eu praticamente passei pela cadeira inteira, né? Ou seja, eu fui trading, fui empresa de fertilizante, empresa de agroquímico, e aonde eu me encontrei foi na revenda. Por mais que o desafio não seja fácil, mas eu me encontrei na revenda. Você se encontrou onde mais tem problema, né? Quer dizer, se você é um resolvedor de problemas, vamos colocar assim. Eu sou um encarador de desafios e posso te dizer que nos 2 últimos anos com bastante desafio. Assim, revenda há muito tempo, isso não é isso é lugar comum, não é mais um negócio de entregar produtos, né? Tem uma lógica ali muito maior de conhecimento, de serviços, né? De relacionamento comercial, né? Eu acho que essa aqui é a grande realidade desse mundo. E, na verdade, hoje, eu diria que é quem decide se vai ou não vai existir a safra do ano seguinte. Porque com esse recrudescimento das questões relativas à concessão do crédito, né, o recolhimento dos cheques, eu costumo dizer, os cheques estão saindo da mesa, é um momento em que a revenda ganha uma relevância, mas também acaba assumindo uma quantidade muito maior de desafios, né, para poder cumprir com o seu objetivo. E eu gostaria de começar mais ou menos por aí. Quando é que você sentiu, né, já que você passou por todas essas cadeiras, trade, indústria de químico, né, fertilizantes, além de indústria, quando é que você sentiu que a distribuição estava entrando em um momento de ajuste mesmo, em que precisava de uma reinvenção?
Acho que assim, primeiro a gente tem que reconhecer qual é o papel da revenda dentro desse contexto, né? Então acho que assim, a revenda você falou muito bem, ela leva mais do que produto, ela leva solução de negócio para o produtor rural. E é para o produtor rural de médio e pequeno tamanho, né? O produtor de larga escala, cada vez mais ele é acessado diretamente pela indústria, é um segmento que a revenda não participa. São os key accounts, né? Exato, ou seja, são produtores de mais de 40, 50 mil hectares que a revenda nem tem capacidade de negociação para levar. Mas, em contrapartida, quem representa realmente o agronegócio é o produtor de médio e pequeno tamanho. E a revenda aí tem um papel fundamental. Não é só levar o produto é um pedaço da solução. A gente tem que levar a solução de negócio. A solução de negócio é crédito, claro, né? É capacidade de armazenar grãos, né? O produtor que não pode ter o seu próprio silo, a gente tem que ajudar nesse sentido. E levar também tecnicidade, porque hoje o agro ele evoluiu muito, né? 1 hectare de soja hoje tem um custo e uma complexidade muito maior que tinha no passado. Sim. Então a revenda para esse produtor de médio e pequeno tamanho ela é fundamental para ajudar o produtor. O produtor conhece o que faz, mas uma segunda opinião. Então a gente trabalha muito nisso. A AgroGalaxy, inclusive hoje, mesmo depois de todos os desafios, tem um papel fundamental, por exemplo, no levar especialidades, no levar biológico para o produtor. Então esse é o papel da revenda. Agora, claro, crédito continua sendo o eixo fundamental. Durante muito tempo, e você como CFO experiente nesse ramo, o CFO ganhou mais relevância do que o CEO, né? Tipo, você poderia não ser o CEO, mas no final do dia as decisões todas tinham que passar pelo CFO, porque em muitos momentos a linha de rentabilidade estava muito mais em financials do que na operação. E hoje essa realidade já não existe mais, quer dizer, nós temos taxas de custo de capital altíssimas, né? Pouquíssimas soluções, e aí a eficiência operacional ela passou a ser fundamental, né? No que diz respeito justamente a essa construção de valor, né? Mas ainda assim eu pergunto, você acha que o distribuidor ainda consegue ser esse agente de crédito ou chegou mesmo o momento da ruptura entre quem vende e quem financia? Assim, a gente está longe ainda de uma realidade americana, por exemplo, onde os bancos têm um papel fundamental no conceder o financiamento ao produtor. Tá? Eu acho que aqui é uma parceria. Essa parceria ela sempre existiu, mas agora eu acho que ela traz com maior intensidade. O capital hoje, ou seja, o dinheiro para conceder crédito para toda a cadeia está muito pesado, seja por custo, seja por apetite a risco, muitas vezes, de quem financia a cadeia. Por outro lado, quem conhece o produtor, principalmente do ponto de vista qualitativo, ainda é a revenda. Então, você evoluiu muito em ferramentas, né? A gente falou do Gira, então você evoluiu muito em ferramentas, em monitoramento, em estatística, inteligência artificial para concessão de crédito, mas você ainda tem uma parte qualitativa que a revenda ela é muito importante. Quem tem o relacionamento é o CTV da revenda. Então isso é uma combinação que não vai acabar. Agora, claro, o capital, o dinheiro para financiar, cada vez mais fintechs, bancos, que ainda estão com o pezinho atrás, tem um papel muito relevante aqui. Eu posso fazer um meia-culpa aqui, sabe? Eu acreditei verdadeiramente que essas ferramentas e essas tecnologias iam resolver o problema. E coloquei todas as minhas fichas. Dei um all-in, por assim dizer, e foi absurdamente revelador isso que você falou. As pessoas, eu vi um podcast seu essa semana com o Divino, né? Esqueci o nome, Prose Agro, Agro e Prose, isso. E uma coisa que eu vi que você deu bastante ênfase foi essa questão de, no primeiro momento, primeiro vou me cercar das pessoas que fazem negócio, dos CTVs. Esse cara que tem um relacionamento, eu vou pegar esse cara, eu vou trazer ele para dentro de casa, eu vou amparar ele para ele ter consciência de que a empresa não vai sair daqui, que a família dele não vai passar dificuldade. Eu achei esse movimento realmente um movimento muito, muito, além de inteligente, muito estratégico. Se eu pudesse, eu queria que você explorasse um pouquinho mais sobre essa... Porque no final do dia, eu, por exemplo, sou seguidor do Primus Agro. Não sei se você segue os meninos lá. Os meninos são fantásticos, né? Mas quando você vê a relação do João com o seu Eduardo, né? Quer dizer, eu não quero nem saber quem fabricou. Eu quero saber do João, que é quem atende o seu Eduardo, e como é que o seu Eduardo se sente atendido pelo João. E eu acho que é essa busca que você está... Quando você
separa de novo Agrocem, Agrocart, Rural, né? Eu estou entendendo que você está buscando isso. Fala um pouquinho mais sobre isso aí para as pessoas nossos investidores, que eu espero coloquem dinheiro também no seu negócio em algum momento, né? Porque eu acredito muito no seu negócio, mas também para as pessoas que no mercado como um todo estão olhando com algum nível de restrição, de preocupação. Fala um pouquinho sobre essa volta, né? Porque, como a gente está tentando falar hoje, é recomeçar lá no topo, né? Então, assim, Sim. eu acho que esse é um ponto que, na minha opinião, foi muito relevante do seu podcast lá. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. A gente está vivendo o que a gente chama dentro da AgroGalaxy, que é o nome da holding, né? Porque agora a gente se apresenta com as nossas marcas originárias, Agrocem, Rural, Agrocart e, claro, Sementes Campeã, que já fazia parte do portfólio. Mas, assim, a conclusão, depois de toda essa, no meu caso, 11 anos de experiência, né, entrei comprando empresas familiares para fazerem parte das tais teses de consolidação, e eu trabalhei praticamente em 3 dessas teses. A conclusão que a gente chega hoje qual é? O agro ele ainda é muito regional, acontece em cada cidade, né? Eu tive a oportunidade de falar de Rio Verde e Jataí, são cidades relativamente próximas e que têm dinâmicas de negócio completamente diferentes, apesar da proximidade. Então, aqui o CTV, ou seja, o comercial da revenda, ele tem um papel fundamental, porque o agro ainda, Jean, ele é feito de relações de confiança, né? Por que eu estou aqui hoje batendo um papo contigo? Como a gente falou, a gente já esteve lá do posto, a gente esteve junto, mas a gente criou uma relação de confiança. Sim. E a gente está falando de números grandes, né? Eu brinco que antes de ir para o agro, eu trabalhava num segmento que para dar 500 mil reais de crédito para uma multinacional muito conhecida, eu levava 3 meses. No agro você dá 1 milhão, 2 milhões de dólares para um produtor no pé do trator. Então, isso é relação de confiança de mão dupla. E quando essa confiança ela existe, o crédito é mais fácil, você não falar de preço, falar de solução é mais fácil. Propor uma solução de grãos é mais fácil. Então eu acredito muito que o principal ativo das revendas, seja uma revenda do nosso tamanho, seja uma revenda pequena, ainda é o CTV. E a empresa que cuidar bem do seu CTV, ela vai ser diferenciada no mercado. Porque ela vai estar cuidando indiretamente de cada um dos produtores que estão aí. Eu tive uma dificuldade muito grande, obviamente que eu tenho minhas limitações aqui do que eu posso falar, mas uma das coisas que mais impactou nos resultados das companhias que eu conduzi é quando me colocavam limites no que eu podia fazer para reconhecer o valor de um técnico de venda, por exemplo. Se o cara é diferenciado, se o cara vende mais, se ele é melhor, eu tenho que pagar melhor para esse cara. E todas as vezes que eu chegava numa estrutura engessada, olha, esse cara vai ganhar tanto, e tem um cap de tanto, e não pode ganhar tanto, cara, você vai... E foi o que aconteceu. Quer dizer, se você tira o originador de qualidade da ponta, é garbage in, garbage out. Quer dizer, você vai entrar com porcaria e vai sair com porcaria. E parece que as pessoas não entenderam ainda o valor desse tete-a-tete no agronegócio brasileiro. E sem querer tomar muito a palavra, mas tem uma coisa que me impressionou profundamente no que diz respeito ao agronegócio, que é isso que você acabou de dizer. Como a lógica de mercado não serve para o agronegócio. Então, assim, o produtor de cacau do sul da Bahia, o produtor de cacau do Pará, o produtor de cacau de Rondônia, são 3 mindsets completamente distintos. E o café, então, eu nem vou falar, porque o café a cultura, de acordo com a região, o mindset das pessoas, tudo é muito diferente. E aí eu pego esse gancho para fazer essa provocação. Já que está tendo que se reinventar, já que você está lá no topo, será que vale a pena esse esforço nesse mercado que hoje é tão competitivo quanto de soja, milho, sorgo, enfim? Será que não existe, com uma pujança igual vocês têm, uma capacidade de buscar esses outros mercados que ainda não tem um parceiro com essa inteligência de mercado que vocês adquiriram, e você, pessoalmente, adquiriu durante tanto tempo? Por que todo mundo acha que só lá na soja que a gente vai achar essa solução? Acho que assim, é um movimento natural que aconteceu no Brasil nos últimos anos, né? Acho que assim, vamos pensar, o algodão já teve o seu momento de ser uma cultura onde todo mundo queria participar, e pelo próprio custo do algodão, muitos dos produtores hoje não conseguem participar, porque o nível de investimento e tecnicidade é altíssimo. Então, é igual o alho, por exemplo, né? Nem se o cara quiser, ele participa não do consegue alho. participar. Não consegue.
Em compensação, o milho, a soja, em especial o milho agora com o advento do etanol, a gente tem que reconhecer que é o nosso métier, é o que a gente sabe fazer bem, né? A gente não pode esquecer que o nosso principal cliente para a soja é a China, né? Que é um país que continua em crescimento, e cada vez que o chinês aumenta o consumo de proteína, ele precisa buscar soja em algum lugar. E esse lugar, graças a Deus, é o Brasil, né? Por isso que eu acredito muito no nosso agronegócio. Claro, nós, como empresa, a gente busca, assim, Jean, fazer uma espécie de proteção, né? Eu tento não falar as expressões em inglês, até porque o nosso cliente, ele está muito mais no português brasileiro, mas ainda assim, você participar de outras culturas, de alguma forma, é um hedge que a gente tem. Então, a gente tem, por exemplo, dentro da AgroGalaxy, o café, no sul de Minas, que tem a sua relevância. Não é o que vai fazer a empresa mudar o patamar, mas ele traz, de uma certa forma, uma proteção, porque você tem aquela coisa constante, né? A gente participa um pouquinho de cana no Goiás, também tem um pouquinho. Estamos participando de batata no sul. Então, você tem razão sim, até porque esse produtor, ele precisa de um atendimento especial, né? O nível de investimento, tá falando de especialidades, por exemplo, biológico, fora da soja e do milho, ele é bastante relevante. A gente quer participar sim, a gente tem que reconhecer, o Brasil é um país hoje de soja e milho muito forte, em especial o milho com esse advento do etanol. Nesse gancho, você falou no início que a armazenagem para o cliente acaba sendo um serviço de relevância, né? Mas, ao mesmo tempo, o produtor tem muita desconfiança de armazenar, sobretudo com todo o histórico que existe no Mato Grosso, de uma série de problemas que existiu, enfim, e há sempre uma preocupação com isso. Eu, por outro lado, também vejo essa questão da verticalização dos produtos do produtor, trazer soluções de verticalização como algo que também pode gerar valor, né? Então, assim, na verdade, o que você está me dizendo é o seguinte: vamos fazer um mix de produtos e serviços, de aproximação, focar no que a gente de fato acredita que é o nosso mercado, onde a gente pode fazer, e fazer a diferença com atendimento. Se eu pudesse resumir, a tese de reinvenção é essa: é voltar às origens, ou seja, relacionamento pessoal, o máximo de apoio ao produtor, em tudo aquilo que dói para ele, e se aproximar dele para ele poder se sentir amparado. Volta às raízes é isso, é fazer o que a gente fazia lá atrás de novo e bem feito. Agora, claro, sem rasgar toda a experiência que a gente teve, tá, Jean? O fato da gente ter entrado na Bolsa em 2021 traz pra gente um legado de governança muito forte. Porque, como você sabe, eu já tive do outro lado, eu já fui indústria, né? Para a indústria, no momento de conceder o crédito, por mais que a gente tenha passado por momentos não muito fáceis, o segmento todo, você ter uma empresa que tem um balanço auditado, uma empresa que é listada, que publica resultado a cada 3 meses, traz um nível de conforto maior. Então, a gente está buscando aqui o ganha-ganha. Ganha-ganha do passado, com as experiências, com governança de empresa muito grande. Isso é uma coisa que poucas comentam sobre. Mas vamos lá. Por mais que se diga a AgroGalaxy passou por um problema, está em recuperação judicial, que, enfim, isso é lugar comum, mas os outros estão com seus balanços fechados, estão com suas portas fechadas. Quer dizer assim, o que está acontecendo lá por debaixo do tapete é algo que o mercado não tem acesso, né? Esse é um ponto que muitas das vezes é subexplorado no que diz respeito a essa visão, que eu acho que é a mais inteligente, do problema instalado. Porque, assim, obviamente, eu tenho minhas reservas quanto ao instituto, né, da recuperação judicial. Mas uma vez que ele está aí, nós temos que pensar quais são os bônus que vieram atrelados aos ônus necessários do uso de ferramentas como essa, né? E aí eu acho que é importante você esclarecer, o nosso ouvinte aqui ouvir isso de você. Uma vez que você utilizou, isso é uma bala de prata, você não pode usar mais. Então, significa dizer que daqui para frente, o nível de confiança que o seu cliente tem em você, ele passa a ter mais esse gancho de credibilidade, por assim dizer, né? E eu acho que as pessoas exploram um pouco isso. Se você puder, eu gostaria que você explorasse um pouco mais isso, de como você hoje entrega algo que os outros não entregam. Claro. Acho que primeiro, assim, a gente tem que ser transparente e claro. A recuperação judicial é a última instância, tá? E não é uma viagem fácil. Tanto que a nossa recuperação judicial, eu falo isso em vários fóruns, ela não foi uma recuperação programada. Você falou. Se fosse para programar... Não tinha feito em maio, né? Não tinha feito em setembro. Eu tinha salvo 500 milhões de caixa, né? Então não foi programado. Ela foi num momento ruim, impactou o produtor, né? Mas
pior da recuperação judicial, eu acho que é a questão da credibilidade. Eu brinco que, guardando as proporções, é como um relacionamento entre esposa e marido. Se em algum momento tem um ruído, você reconquistar isso leva um tempo. A gente está nesse processo de reconquista, tá, Jean? E para reconquistar é fazer o que pode ser entregue dentro do prazo com qualidade. Então, eu poderia de novo aqui, num movimento super rápido, tentar voltar a faturar 4, 5, 6 bi de insumos, como se fez no passado. A gente vai atrás agora de faturar o nosso plano, 1 bi e meio, com rentabilidade, escolhendo bem os parceiros, tá? Porque também aconteceu isso, né? Com a soja de 200, todo mundo plantou, todo mundo cresceu a área. Então agora a gente está indo nas bolas certas, para que quem esteja com a gente, eu agradeço de novo muito dos produtores, até produtor que nem fazia negócio conosco voltou a fazer negócio, esse produtor a gente precisa honrar os compromissos. Mesmo porque, na minha visão, você hoje entrega, né, outros também entregam, né, que passaram por isso, tem grandes amigos que passaram por isso, a Agrofita é uma delas, entrega hoje uma credibilidade de ter, digamos assim, aberto as suas entranhas. Olha, minhas entranhas estão abertas e é isso aqui que eu sou e aqui estou para poder fazer o melhor. Porque no final do dia, não me preocupa recuperações judiciais como aqui a AgroGalaxy, Agrofito, que está fazendo o extrajudicial e outras companhias propuseram, porque são ajustes. Me preocupa o oportunismo. Me preocupam aqueles que fizeram o que você falou, uma estratégia de aplicar deságio de 90% num credor e fez daquilo um elemento de má-fé, né? Mas acontece que uma laranja podre estraga o cesto inteiro e a gente tem que separar o joio do trigo, como ensinou nosso senhor e mestre. Mas enfim, o fato é que não se trata mais de um ambiente em que o crédito é farto, né? E ele vai ter que ser, sobretudo, inteligente e distribuído da forma mais responsável possível. Como é que você está vendo essa questão do Fiagro? Ela está na sua agenda como uma oportunidade? Ou você ainda vê isso como uma tese em formação, né? Pode ser ou pode não ser uma conexão viável com o mercado de capitais, ou você acha que o crédito que a sua atuação será muito mais técnica e muito menos financeira? É impossível. Eu brinco que assim, né, o fato de você ter declarado a recuperação judicial, no nosso caso a gente não precisou reinventar nada. A gente estava fazendo tudo o que deveria ser feito. A única coisa é que a gente precisou acelerar. Então a gente estava enxugando estrutura, a gente estava buscando outras alternativas de financiamento, né? A AgroGalaxy sempre teve uma participação grande das fintechs. Sei que muitas vezes Eu tentei entregar dinheiro lá na época, não sei se você a lembra. gente chegou a fazer reunião e tudo. Mas, então, eu acredito que continua sim sendo um caminho, principalmente nesse momento, que os bancos ainda estão com o freio de mão puxado, né? Eu costumo comentar que, primeiro, a cadeia do agro, por tudo que aconteceu em 23, tudo que aconteceu em 24, 23 preço de commodity, 24 clima, os bancos ainda têm uma certa aversão ao risco ao agronegócio. Isso vai cair, sempre caiu, mas eu acho que também, especificamente no caso da revenda, a gente ainda sofre do efeito de ser varejo. Que o nosso varejo, desde lá de trás, depois de que uma varejista grande aí teve algumas dificuldades no mercado. Nem me fale. Então todo mundo, o agro está complexo, mas o segmento da revenda muito mais. Então eu acredito muito nessas parcerias, porque também é uma oportunidade do investidor acessar o mercado, que é um mercado que precisa de crédito, e eu insisto, eu falei isso em outros fóruns, o produtor rural ele é bom pagador. Tem um caso ou outro, sim. Tem alguém que deu um passo maior que a perna? Sim. Tem os que são, como você falou, contumazes, né? Tem, mas de forma geral, o produtor rural, ele é bom pagador e é isso que vai ficar com o tempo. Porque, Jean, você tem mais tempo de agro do que eu. Se tem um negócio resiliente, é o tal do agronegócio. Eu entrei no agronegócio em 14 e tomei de frente aquela seca do Piauí de 2015, produtividade de 18 sacas. Ali você fala, putz, isso aqui não para de pé. Não para de pé. E o cara sai do outro lado, por quê? Porque ele é resiliente, ele está no dia a dia e ele é um bom pagador. O Davi esteve aqui e o Davi fala, agora na sua tese, lá nas suas teses, ele tem buscado falar que os ciclos financeiros do agronegócio, principalmente pós-crise, não podem ser menores do que 5 anos. Na verdade, ele falou em 8 anos. Né? Os mercados financeiros, me parecem, estar muito pouco preparados para essa
para esse, digamos assim, esse pisar no fundo da piscina para poder subir de novo com prazo de 4, 5, 6, 7, 8 anos, mesmo porque a lógica de mercado é que quanto maior risco, maior yield. Quanto maior yield, menor a possibilidade do produtor sair do buraco. Então, assim, você fica entre as circunstâncias de conseguir ou não conseguir de acordo com os mercados. Mas, enfim, o fato é que alguém vai dominar esse mercado. Quem você acha que está mais preparado para isso? Os bancos, você já falou que vão demorar um pouco mais. Os fundos, eu acho que eles estão começando a compreender um pouco melhor isso, mas tem as fintechs e, obviamente, tem as revendas. Você acha que ainda há lugar para as revendas assumirem esse papel de protagonismo no financiamento? Eu acho que assim, em parceria, ou seja, a revenda sozinha ela não vai conseguir pelo custo do capital. Você acabou de falar, e eu concordo com o Davi, o que a gente passou em 23 e 24 muitas vezes te pede refinanciar um produtor por 3, 4, 5 anos. Né? Como você refinancia um produtor 3, 4, 5 anos com o custo de capital que existe no país hoje? Impossível. Né? A revenda ganha com sorte 9% do tal do EBITDA, 8% do tal E do no EBITDA. líquido vai dar 2, 3. Se você pagar 15, porque não tem empréstimo de 15, é muito mais que isso. Então não para de pé. Então acho que assim, é uma dobradinha. Quem tem capital para investir, o agro continua sendo um bom investimento com o conhecimento da revenda na concessão de crédito. Eu acho que essa parceria é a que vai perdurar com o tempo. Eu acho que o governo, através dos bancos estatais, tem um papel importante. Né? Eu acho que ainda a gente tem que reconhecer que o dinheiro que vem para o custeio ele é relevante, né? Mas essa parceria fintech, parceria fundos com as revendas, continua sendo essencial para o cliente de médio e pequeno tamanho. Eu tenho um defeito terrível, né? Eu tento sempre achar uma saída diferente da que todo mundo está usando. Isso, às vezes, é até uma maldição, né? Mas, enfim, vocês já pensaram no investimento de financiamento com base em equity? Ou seja, o produtor ele entrar no negócio de sustentação da própria atividade dele, profissionalizando a própria fazenda, ou seja, construindo veículos de investimento em equity, não em indebtedness. Vocês já raciocinaram sobre isso? Assim, confesso que especificamente esse capítulo não, tá? Mas uma coisa também que a gente vem fazendo na revenda esses últimos tempos a gente está pegando os fundamentos básicos e fazendo eles de novo bem feito, para depois abrir o leque, né? Eu acho que assim, em algum momento, talvez fomentado pela soja de 200, que a gente tanto comenta, todo mundo puxou várias soluções técnicas aí. Então, acho que agora é a hora de fazer um pouco de limpeza dessas soluções. Back to basics. Arroz com feijão. Eu uso essa expressão já tem um bom tempo. Fazer o arroz com feijão bem feito para depois voltar. Agora sim, já, se o patamar de juros continua no nível que está e os spreads mais altos pelo risco do segmento, a gente vai precisar desenvolver alguma coisa diferente. Porque para o produtor, cada vez mais é um desafio plantar. O custo do hectare de soja ele cada vez aumenta mais, a complexidade é cada vez maior e a variável clima, ela E você, embaralhou. nesse relacionamento com o produtor, você acha que ele tá suscetível a esse auxílio? Porque ele vai precisar de ajuda. Assim, o que eu chamo de auxílio? Imagine um produtor que tenha 2.000 hectares, dos quais, seja lá, 500 seja próprio e 1.500 seja arrendado. Esse cara, se ele estiver produzindo excepcionalmente bem soja, ele está lá na casa dos 60 sacos. Claro, tem os de 70, tem os de 80 regionalmente falando, mas em termos Brasil, um cara com 60 sacos com custo de 50 ou 55, dependendo do nível de alavancagem que ele tem, enfim. Ou seja, vai ter uma rentabilidade máxima de 10%. Quer dizer, 10% é muito mais até do que você ganha. Então, assim, não é de todo ruim. Mas o nível de gestão daquela receita passa a ser, tem que ser muito mais profissional. Então, teria que estar aberto a uma ingerência. Você acha que o produtor brasileiro de pequeno, médio porte, que está passando por dificuldades, ele está disposto a essa ingerência? Assim, para que ele continue a plantar, ele precisa se abrir para isso e a gente percebe que o produtor está aberto, né? O que aconteceu em 23, 24, muito produtor que era bastante sólido está passando por um momento de desafio. Não tem dúvida.
tendo que refinanciar. E você comentou, sim, o produtor às vezes, né, faz todo esse trabalho e sobra 10% para ele. Só que ele lida com uma variável que ela é completamente imprevisível, que é o clima. Então, um veranico de 15, 20 dias, os 10% foram embora. Então, o produtor sim está aberto a isso e a gente percebe cada vez mais. A gente brincava no passado que o produtor não gostava muito que desse opinião na lavoura dele. Isso mudou muito. O produtor aceita sim uma segunda opinião e constrói junto. A prova disso é quanto, e você viveu isso comigo lá atrás. No início, quando eu comecei no agro, quando você falava de especialidade, a gente brincava. Lá vem água de batata. Né? Hoje o produtor reconhece que investir meio saco de soja numa especialidade traz 4, 5 sacos para ele. Por isso que potencializou. O que compensa, por exemplo, os 10% que ele perderia se houvesse um veranico. Exato. Eu vivenciei isso, estou vivenciando isso. Uma das coisas que eu fiz que mudou minha vida foi virar produtor rural, né? Assim, uma coisa é estar do lado de cada mesa, dando crédito, indo lá, conversando, negociando. Outra coisa é dormir de noite depois que você pegou uma geada. Ou depois que tem 15, 20 dias que não chove durante enchimento de grãos. Quer dizer assim, o desespero, por isso que eu acho até que liderar uma empresa como você está fazendo, aí tentando redesenhar no olho do furacão, não é técnico, não, é espiritual. Porque, meu amigo, a luta interna que um produtor tem em momentos como esse são coisas, assim, é uma avalanche de sentimentos, né? E aí eu pergunto para você, nesse momento assim, qual foi o momento mais difícil, né, e o mais revelador, né? Se você tivesse até que, sei lá, refundar do zero essa empresa, o que você manteria? Você já falou que são as pessoas e back to base e tal. E o que você descartaria de imediato, né? Porque afinal de contas você aprende, você carrega um aprendizado muito grande, né? E isso não se ensina em conselhos, né? E nem se lê em relatórios, né? Acho que tem que realmente se reinventar para buscar essa solução. Como você bem falou, eu estava fora do agro, né? Eu fui dar uma passada fora do agro de novo, fui voltar para o meu mundo do vidro. E quando eu recebi o convite para voltar para o agro em 2023, eu meio que abandonei a ideia de chegar a ser presidente de uma empresa. Falei, meu negócio é ser financeiro. O pessoal gosta do Heron financeiro e eu vou ser financeiro. E aí, setembro do ano passado, de uma hora para outra, eu estava tendo um mini período de férias, eu interrompi no meio das férias para voltar, porque eu, além de ter o advento da recuperação judicial, eu ia assumir como presidente da empresa nesse novo momento. Né? Então, a minha primeira experiência... Você foi pego de surpresa com isso? Heron, você vai ser o presidente? Volta? Lembra que a gente falou assim, não foi uma recuperação judicial programada. Sim, Tanto que eu saí de férias, mini férias, mas saí. E voltei com essa escolha do conselho para ser o presidente. Então, minha primeira experiência de presidente é num contexto como esse, que é uma escola. E aí você fala, o que mais me impactou? É o fato de você assumir como presidente de uma empresa com 2.000 pessoas, tá? 150 filiais naquele momento, tendo que, com tudo que estava acontecendo, pensar qual é essa nova empresa a partir de hoje. A gente tinha um mês... teve que reduzir o tamanho da empresa, mantendo as pessoas que precisavam ficar acreditando no nosso negócio. Então, apesar de ser a minha primeira experiência de presidente, eu posso dizer que foi um mestrado acelerado, porque a gente viveu de tudo. E te diria que a gente está saindo do outro lado muito bem. O que eu faria de novo de tudo isso? Eu acho que a gente, qualquer que seja o tamanho da empresa, tá? Seja a revenda de uma filial e um dono, a uma revenda de 250 filiais, ela precisa manter suas características locais. Estou falando de agronegócio, tá? Não estou falando de venda de eletrodoméstico. Por quê? Porque cada região do Brasil do agronegócio tem necessidades e idiomas diferentes. Isso a gente precisa manter. O produtor se assustou quando as teses de consolidação começaram a ficar mais Goiânia, mais Londrina, mais São Paulo em alguns momentos. Então o produtor confia em quem ele está ali. Ah, mas tudo bem, uma empresa com porte de uma multinacional, sim, mas o nosso idioma, o nosso relacionamento, o gerente da filial, ele tem que ser o dono da filial, porque você sente confiança. Se eu tiver um problema, eu tenho o celular do gerente da filial para falar, cara, não chegou o meu produto. Então, esse é o primeiro aprendizado, tá? O que eu descartaria? Mas eu acho que isso já vinha até lá de trás e a gente só está aplicando aqui.
Eu, apesar de não ser atleta e estar abandonado um pouco das corridas, eu acho que todo negócio precisa ter consistência de maratona. Toda vez que alguém tentou correr 100 metros rasos, às vezes teve aquela foto perfeita dos 100 metros, mas faltou fôlego para o outro lado. Então, qualquer negócio bem tocado tem que ter um pace de maratona. Bom, você sabe, tomei a liberdade de escrever um livrinho aqui, né? O Enfrentando o King Kong, na verdade, é justamente sobre isso que você acabou de dizer. Como se reinventar. Como ter resiliência, né? O Brasil hoje é o Brasil do empreendedorismo, né? Cada vez mais programas, inclusive educação, como o G4 Educação e tantas outras que existem aí, têm buscado trazer para esse empreendedor brasileiro esse raciocínio, esse mindset de maratona, de resiliência, de fluidez na busca por soluções, né? Que é achar os espaços mínimos possíveis para você sair do outro lado. E nesse contexto eu escrevi o livro. Bom, não sei se você... Acho que você não teve a oportunidade de ler, eu mandei o livro para você me autorizar, mas já que você não mandou resposta, eu imprimi assim mesmo. E aí eu falei o seu nome no livro durante 2 vezes, né? Eu deveria ter falado 3, mas eu não lembrei que você estava lá na Grex naquele momento lá, mas eu falei do caso, então eu falo do arresto de soja lá no passado, lá no Maranhão, né? E uma das coisas que eu aprendi, Heron, e espero que de alguma forma isso também sirva para você, é o seguinte: a base, a raiz, né, o sistema radicular da árvore da virtude é a gratidão. Né? E aqui eu tento mostrar um pouco dessa gratidão que eu tenho por você. Como eu te falei, você é um dos grandes responsáveis pelo Gira ter chegado onde chegou, por ter acreditado na nossa tese, por ter acreditado em nós. Eu até te chamo de anjo da guarda aqui. Depois, quem puder ler o livro vai ver isso aqui. E eu queria que você, para a gente encerrar isso aqui, trouxesse essa mensagem de como, já que você está enfrentando o King Kong, e aqui o King Kong a que eu me refiro é o agronegócio brasileiro, e hoje eu achava que eu tinha enfrentado o King Kong, mas eu peguei no máximo aquela monga, sabe, dos parques que transformava... Não sei se todo mundo vai saber o que é, mas eu sou dessa época. Para quem não sabe o que é monga, é o seguinte, é uma mulher bonita que ia transformar numa macaca, depois batia na jaula assim, a gente tinha que sair correndo lá de dentro com medo dela. Eu achei que eu tinha enfrentado o King Kong, no máximo enfrentei uma monga, mas você de fato está enfrentando o King Kong. Então, eu queria que você trouxesse, né, já que você está nessa elegância, né, da reinvenção, e a gente aprendeu tanto com você hoje, eu queria que você trouxesse essa palavra final, essa palavra de esperança também, mas não é aquela esperança vã de quem está olhando para o alto e achando que vai vir uma solução, mas daquele que acorda cedo, daquele que trabalha duro, daquele que busca na essência da boa-fé e da competência soluções para grandes problemas, porque nós vamos ter que enfrentar essa fera. Nós temos o dever, né, você hoje talvez seja um dos soldados mais à frente no campo de batalha, mas nós vamos ter que trazer uma solução de financiamento, de sustentabilidade e de longevidade, de maratona para o agronegócio brasileiro. Então eu queria que você trouxesse essa palavra final aí de fé e de esperança e também de trabalho, né, para que os nossos ouvintes possam guardar. Perfeito. Acho que assim, Jean, o King Kong vai voltar a nos visitar, faz parte do agro. Né? Eu acho que não tem 5 anos no agro sem que o King Kong apareça. Por outro lado, já de muito tempo, o agronegócio é um dos pilares mais importantes do PIB brasileiro. Quem tem mais tempo fala de coisas que aconteceram em 2008, eu vivi 2016 e estou vivendo agora. Eu respeito muito o produtor rural, porque o produtor rural é o que de verdade justifica o que a gente está fazendo aqui. É ele que vai lá comprar semente, investir um dinheiro caro em semente, em defensivos, em fertilizantes, plantar, olhar para cima e torcer para chover no momento certo, colher. É ele que em um ano ou outro ganha um dinheirinho e é ele que em um ano ou outro não consegue pagar as contas. Então, esse produtor rural, essa resiliência do produtor rural é o que justifica cada um dos que pensam em investir no agronegócio de vir fazer essa parceria. Por quê? Porque hoje eu tenho o prazer de ter no nosso portfólio de clientes que já plantam há 25 anos,
30 anos. Cliente que era cliente nosso antes de ser AgroGalaxy e que continua lá. E não é que o cara está milionário, né? Não é que a gente brinca muitas vezes, tem, o cara de randa. Não, é o produtor maratonista. É aquele que todo ano está lá com a sua areazinha, com a sua família, né? Porque não é um negócio só do produtor, é um negócio da família. Então, esse pilar forte do PIB brasileiro precisa de investimentos do governo, mas também de todo mundo da iniciativa privada. Eu acho que é o dinheiro melhor investido. Ajuda na balança comercial, emprega uma infinidade de pessoas e aí até puxa um pouco a sardinha para o agronegócio nosso, principalmente esse agora da especialidade. É um produtor cada vez mais preocupado com sustentabilidade. Tá? O produtor que investe numa especialidade, claro, ele quer produtividade porque todo mundo precisa pagar suas contas, mas ele também está preocupado em produzir com menos impacto ambiental. Esse é um segmento que é resiliente. Passamos por 2 anos de baixa? Sim, mas historicamente veio os 3 anos de bonança. E quando vier o ano de baixa de novo, aperta o cinto, passa e bola para frente. Se a gente levar para a gestão de cada um dos negócios, indústria, revenda, trading, a gente levar o espírito do produtor rural, a gente vai sair mais forte lá na frente. Bom, eu espero que mais uma vez você ouça do começo ao final, porque tivemos aqui uma aula não só de resiliência, de competência, mas sobretudo de boas intenções, de bem querer, né? Quero agradecer a Luciane por ter nos conduzido a esse momento, porque não está fácil encontrar esse meu amigo, está difícil, porque os desafios são muitos. E aqui no 30 do 4, esse vai ser sempre o nosso objetivo, trazer as melhores mentes para que a gente possa repensar o agronegócio brasileiro. E por isso eu peço para você dar o seu like, para você distribuir esse vídeo, para que outras pessoas tenham acesso a ter ele. Muito obrigado e fiquem com Deus. Obrigado pelo convite, Jean. Tamo junto.